Olá pessoal, meu nome é Alan, sou professor de linguagens do curso Mini. E hoje a gente vai começar uma sequência de vídeos falando sobre o livro do exame de qualificação da UERJ, O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Bom, antes da gente começar esse primeiro vídeo, eu queria falar para vocês algumas coisas. Em primeiro lugar, esse vídeo é um vídeo orientado para a prova da UERJ. Outros vestibulares têm abordagens diferentes a respeito do que é cobrado e da forma que é cobrado. Então assim, se a gente não ficar ligado nisso, a gente acaba fazendo análises muito demoradas, coisas que são fora do escopo do que a UERJ vai fazer. Como é que a gente faz isso? E é o segundo ponto. Para a gente ter essa perspectiva de como trabalhar da melhor forma possível para a UERJ, a gente tem que se inspirar nas provas anteriores. Então olhando e estudando as provas anteriores, a gente sabe exatamente como cai e o que cai na prova da UERJ. Então com esse espírito, entendendo que esse vídeo é um vídeo, entendendo que essa sequência de vídeos ela é especificamente direcionada para a prova da UERJ, especificamente para o exame de qualificação, a gente sabe o que analisar e a gente sabe como investir bem o nosso tempo. Então vamos começar a análise do Triste Fim de Policarpo Quaresma, livro do Lima Barreto. Logo no início do livro a gente começa a conhecer o Major Quaresma, ou Policarpo Quaresma, e ele é, logo de início, caracterizado como um homem extremamente metódico, extremamente disciplinado, que segue lá uns horários, segue lá toda a sua rotina de maneira extremamente metódica e dedicada. Ele aparece como um homem que é extremamente respeitado pela sua vizinhança, pelos seus vizinhos, e um homem que tem um grande interesse em tudo aquilo que diz respeito à cultura brasileira. A geografia brasileira, a história brasileira, a botânica do Brasil, enfim, tudo aquilo que envolve o Brasil é o seu maior objeto de estudo. Ele tem uma visão extremamente ufanista da pátria. O que é isso? É uma visão em que a pátria ela é cheia de qualidade, só tem qualidade. O Brasil é melhor nisso, o Brasil é melhor naquilo, nenhum país chega aos pés do Brasil. Essa é a visão ufanista que o Policarpo tem. A gente já fazendo aqui uma observação, isso aqui é um grande deboche que o Lima Barreto faz em relação às ideologias do romantismo, que tinham essa valorização extrema da pátria brasileira. Ele trabalha como subsecretário do Arsenal de Guerra, que é um emprego burocrático. Bom, e é interessante que no trabalho debocham do Policarpo Quaresma. Ele é um homem que, em determinado momento do livro, logo no início, se diz que ele não é compreendido no trabalho e que também ele não é compreendido em casa. Ele mora com a sua irmã, que o vê como uma figura exótica, como uma criatura um pouquinho esquisita. Bom, essa é a caracterização inicial do Policarpo Quaresma, o protagonista dessa obra. O Major Quaresma começa a tomar aulas de violão. E logo aí a gente já começa a ver algumas coisas interessantes, porque a gente consegue perceber pela reação dos vizinhos que o violão é considerado à época um instrumento de não muito prestígio, de pouco prestígio social. E aí começa a aparecer outros personagens, como o Ricardo Coração dos Outros, que é um cantor, é um sujeito que toca violão. E na época, pela lente do Lima Barreto, a gente consegue aprender que o violão não era uma coisa bem vista, era uma coisa vista como de classes inferiores. Bom, na vizinhança do Policarpo Quaresma, a gente começa também a conhecer outros personagens, como o General. E de maneira muito irônica, o Lima Barreto faz a caracterização desse sujeito, o General, que era um sujeito que tinha filhas e o único objetivo na vida dele era casar as filhas e garantir que seus filhos conseguissem pistolões para entrar no colégio militar. Bom, nesse fragmento, o Lima Barreto nos revela também uma outra característica da sociedade da época, que era essa cultura do apadrinhamento, essa cultura do conheço você e aí eu consigo um benefício do Estado, consigo um benefício para mim. Então, essa máquina pública servindo a interesses pessoais também aparece aqui logo de cara como um elemento crítico na obra do Lima Barreto. O General tem uma filha chamada Ismênia. E é interessante porque o narrador aproveita essa oportunidade, dessa questão dele ter uma filha que está em vias de se casar, ela está noiva há muitos anos, de um sujeito que está estudando para ser dentista. E é muito interessante porque nesse momento da obra fala-se sobre o casamento, sobre essa instituição do casamento. O casamento que foi citado em vários outros autores da literatura, destaque dado para Machado de Assis, por exemplo, e nesse momento, quando ele fala do casamento, ele fala do casamento como uma obrigação social. Em vários momentos, a questão do casamento aparece no livro. E por meio dessa personagem, a Ismênia, que é a filha do general, e todo esse envolvimento para ela se casar, essa discussão vem à tona, de como as moças da época se casavam mais por obrigação, porque era incutido na cabeça delas de que elas precisavam casar, como se a finalidade da mulher fosse o casamento. Então entra uma outra crítica social importante aqui na obra. E aí quando esse noivo finalmente se forma, o casamento, vai ser, o pedido de casamento é oficializado. E é muito interessante porque esse rapaz, quando ele se forma como dentista, tem um momento em que o livro diz assim, que ele é visto na sala como um ente sobrenatural.
Isso fala uma coisa sobre a cultura brasileira da época, que permanece até hoje, que é a cultura do diploma, que é a cultura de que a sua validade é dada por um diploma. E nessa festa os convidados estão lá conversando e o Major Quaresma não está lá nessa cena. A cena se desenvolve sem a presença do protagonista da obra. Isso é muito interessante, um expediente técnico muito interessante usado pelo Lima Barreto. Por quê? Porque na conversa entre os participantes da festa é que a gente descobre que o Major Quaresma foi internado num hospício. Bom, logo depois a gente descobre por que ele foi internado num sanatório. Ele foi internado por quê? Porque nesse ímpeto de ufanismo, de nacionalismo, na ideia de que o Brasil tinha que se emancipar de todas as influências do seu nacionalismo doentio, o Major Quaresma, ele faz um requerimento para o Congresso sugerindo e argumentando que o Tupi-Guarani deveria ser, a partir de agora, a língua oficial do Brasil. E, obviamente, as pessoas debocham dele, a imprensa debocha dele, os colegas de trabalho, quando ficam sabendo, debocham dele. E por uma fatalidade, por um erro, por um descuido, determinado dia os colegas o desafiam e falam assim: olha, você sabe escrever mesmo em tupi? E aí ele transcreve um documento oficial em tupi. E ele esquece disso, muda, vai ver outra coisa, acaba esquecendo e aquilo é mandado pro ministro. O ministro olha para aquilo e fala: quem é esse maluco, quem é esse louco que fez isso? Que absurdo é esse? E aí o ministro vai correr atrás disso e descobre que aquilo foi obra do Quaresma. E aí, obviamente, ele é quase expulso, e aí há um lobby para que ele não seja expulso, não seja demitido, e sim se aposente, seja aposentado, e ele vai parar no sanatório. Bom, ao tratar da internação do Policarpo, nesse momento também é uma oportunidade para o Lima Barreto, que teve o seu pai internado no sanatório, o próprio Lima Barreto também foi internado num hospício, para falar sobre o tratamento psiquiátrico da época, que é um assunto pouquíssimo trabalhado até então na literatura. Aliás, Lima Barreto se destaca também por esse fenômeno, por falar de um assunto que é um assunto que hoje se fala muito, mas no início do século XX não tinha muita popularidade, que era a questão dos hospícios, o tratamento psiquiátrico da época. No final da primeira parte do livro, a gente vê a afilhada do Policarpo indo até o hospício junto com seu compadre para visitá-lo. E aí a gente consegue saber as condições de vida, né? Ele descreve com bastante clareza como era o cotidiano dessas pessoas internadas, como é que eram nossas condições, o drama dos familiares. E aí é assim que termina a primeira parte. Na segunda parte, ele já começa com um grande salto temporal. O narrador conta pra gente que o Major Quaresma ficou 6 meses internado e 3 meses depois que ele saiu do hospício, ele vai viver num sítio no interior do estado, um sítio chamado Sítio Sossego.